Olá, muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa. Agora a gente mudou o nome, quero apresentar para vocês. O nosso programa ganhou um novo nome, foi batizado como Rota. Rota Viagens e Serviços. Não é isso, professora Flávia? Ano de 2021. Estamos iniciando mais uma temporada desse programa que era um presente da Central de Notícias ao curso de turismo, mas agora foi bem incluído também no título o curso de Gestão Empreendedora de Serviços. Então, sejam vocês todos muito bem-vindos à nossa temporada de 2021, que seja um ano de muita saúde, de muita harmonia, e que a gente consiga contribuir aqui nesse programa, nesses minutinhos, com temas bem diversos que tragam aí turismo, que tragam a gestão empreendedora, que tragam o departamento de serviços como um suporte, como um apoio para esse momento de travessia que estamos vivenciando. Tudo bem com você, professora Flávia? Opa, tá no... Agora sim! Para a gente começar o ano dizendo, liga o microfone, né, Liga professora o microfone. Essa frase aí, ela ainda permanece. Olá a todos e todas que estão conosco, nos acompanhando. Olá, professora Grazi, a nossa querida Bárbara, que sempre está nos bastidores, dando todo o suporte para a rádio. Começamos o ano, como bem colocado pela professora Grazi, com uma novidade no nome do programa. E não só isso, né, professora Grazi? A gente pensou todo esse ano com muito carinho para trazer temas aos nossos ouvintes que realmente agreguem conhecimento aos nossos alunos, aos nossos profissionais, aos nossos colegas de trabalho, que de alguma forma tem toda uma relação com esse mercado do turismo, de serviços, como você bem colocou, não é, professora Grazi? Isso mesmo, essa nossa preocupação. E quero aproveitar também, pessoal, fazer um convite para todos vocês que estão nos acompanhando, para enviar também sugestões de pauta, ideias de conteúdo que vocês queiram que seja trabalhado aqui pela equipe, né? E a gente pode também compartilhar aí as experiências de vocês quando vocês assim o fizerem. Então, fiquem muito à vontade para entrar em contato pelas redes sociais com a rádio, ou com a Central de Notícias Uninter, sugerindo pauta para a gente também trazer aqui novidades para vocês. Lembrando sempre que a gente vai estar privilegiando, né, convidados externos também, né, Prof. Flávia, para trazer um pouquinho da experiência de mercado, para fazer uma boa articulação entre teoria e prática, para trazer um pouquinho desses resultados do que o mercado está percebendo no setor de serviços e no setor de viagens, como que isso está se comportando. Então, nós já estamos com a agenda fervendo, estamos aí providenciando em trazer bons especialistas também para trocar uma ideia com todos vocês. Não é isso? Essas são as novidades para 2021? É isso mesmo, professora Grazi. E como tema, a gente separou para essa rádio, para esse programa, não é, prof? É um tema que provavelmente todo mundo deve ter se perguntado. E aí, como foi o carnaval esse ano? A gente está aí nessa semana, né, professora Grazi, que seria a nossa semana de carnaval que movimenta todo o nosso país. E aí, professora Grazi, como foi seu carnaval esse ano? Vou te contar, foi daqui do bloco do quarto para o bloco da sala, foi um desfile dentro de casa. Mas assim, gente, eu conheço colegas, né? E quando a Prof. Flávia, quando veio essa sugestão de pauta, eu achei muito pertinente, porque o setor de serviços todo, vocês já devem ter visto nos noticiários o quanto o setor de turismo sofreu uma queda, né, com a suspensão dos eventos. Mas eu queria falar um pouquinho desse espírito festivo, né, que é de todo brasileiro, que comporta um pouco do nosso DNA, né, e que faz com que a gente crie um intervalo de tempo, né, aqueles ditados todos brasileiros do ano começar depois do carnaval e tudo mais. Então, a gente, claro, estamos num contexto diferente, mas isso permanece e as pessoas buscam alternativas para se divertir, para entrar na folia de várias formas, inclusive aqueles que não tiveram feriado, né, que tiveram aí que trabalharam normalmente dentro das próprias empresas, dentro das próprias organizações, criaram um jeito de mostrar
que estava vivo esse espírito carnavalesco. Então, achei muito bacana, é uma temática bacana, gostosa, da gente conversar um pouquinho nesse início de ano, né, ainda em ritmo de carnaval. Meio diferente, mas ainda estamos no ritmo do carnaval. Como bem colocado, né, Prof. Grazi, o carnaval, ele, para alguns, ele acaba sendo um momento festivo e para alguns um momento de relaxar, de descansar, aproveitando aí esse feriado prolongado. Alguns se retiram, alguns acabam ficando mais introspectivos, mas acaba sendo, de fato, um evento em que, assim, todos comemoram a sua maneira, seja descansando, seja pulando carnaval, seja seguindo o bloquinho de carnaval, indo para Sapucaí, por exemplo, cada um aproveita a sua maneira, não é, prof? Isso mesmo, cada um vai no seu embalo, no seu ritmo, né? Mas eu acho interessante a gente lembrar, né, e tentar fazer uma conexão com o carnaval, o feriado. É claro, a gente sempre pensa nesse feriado e nesses dias prolongados de descanso, mas fazer uma conexão também com a prática da religiosidade, né? Então é um momento de muita reflexão, se inicia a partir então da quarta-feira para quem é cristão católico, né? Inicia-se então um período de bastante introspecção, né? Um momento de quaresma onde as pessoas se dedicam também para jejuar, para fazer sacrifícios, né? Um momento de entrega e de elevação, vamos dizer assim, né? Então, o carnaval vem com essa simbologia, claro, tem todo esse aporte histórico, né? É uma tradição no nosso país. O turismo se aproveitou dessa tradição cultural que é muito forte, né? Então, todos os destinos turísticos trabalham fortemente esse período de feriado de carnaval, né? Serviços turísticos dos mais variados, né? Como a Prof. Flávia colocou, independente do ritmo, né? Dessa família, dessa pessoa que queira viajar, esse período de carnaval sempre é um período muito importante para a atividade turística. Um pouco mais estacionada, porque os grandes eventos que movimentam um fluxo muito grande foram suspensos neste ano, mas é claro que o movimento continuou, né? Um exemplo são as estradas, um exemplo são a capacidade de carga de alguns destinos mesmo, né? Que tiveram que se adaptar nesse momento, então diminuíram um pouquinho a carga, então estão também aí se adaptaram para esse período. Importante a gente refletir, pessoal, nesse período de carnaval, né, como a gente não tem um movimento tradicional do carnaval, né, que outras estratégias caberiam, por exemplo, para uma empresa de prestadora de serviços, né? Que diferenciais a gente poderia colocar nesse feriado de carnaval, né? Então, um pacote, de repente, de sugestões de filmes, de séries, né? Acompanhar uma cesta diferente aí para você compartilhar em família com alguns itens bacana, né, para você aproveitar esse feriado. Queria também entender um pouquinho, Prof. Flávia, que sugestões você teria para esse período de carnaval para empresas prestadoras de serviço? O que a gente poderia, o que você viu ou o que a gente tem aí como sugestão? Professora Grazi, antes de responder a sua pergunta, eu queria trazer uma curiosidade, porque no começo dessa sua fala, você comentou sobre esse período de carnaval anteceder aí a quaresma, né? Esse período também de jejum, muitas vezes colocado por algumas pessoas, ou que se dispõe a isso. E olha que interessante, o nome carnaval, ele vem do latim carnis levale, que significa retirar a carne. Então, é aquele oportunidade, né? Surgiu com aquela oportunidade dos fiéis, até mesmo aí com a ascensão do cristianismo. Então, até as festas consideradas pagãs, elas tiveram uma readequação. Então, esse é considerado o período de retirar a carne, que antecede aí a quaresma, como bem colocado por você. Então, olha que interessante, né? Até mesmo a terminologia do nome tem aí as suas raízes na sua explicação, né, professora Grazi? Muito legal. E aí eu queria também comentar, Prof. Grazi, como a gente percebeu nesse período de carnaval um movimento. Então, veja, nós não tivemos desfiles de escolas de samba, não sei se você costumava acompanhar, a professora Grazi gostava, nós não tivemos aí os blocos para pular carnaval,
E aí eu fui procurar, professora Grazi, como que essas empresas, ou como que como esse movimento se reinventou. Então, algo que a gente sempre percebeu no momento, no período de carnaval, eram os artistas que puxavam seus blocos, que faziam shows para que o pessoal pudesse se divertir. E aí, como que isso acabou se dando no carnaval, né? Nesse ano tão atípico para nós. E uma coisa que provavelmente muitos de nós sempre víamos era aquele camarote da Brahma, né? Que sempre levava os artistas, estava em grandes desfiles. E olha que interessante, prof, uma forma que a Brahma fez esse ano foi levar esse camarote para dentro de casa, né? Então, promovendo transmissões online. Então, algo que a gente viu foi realmente as lives com grandes artistas, grandes nomes, fazendo até parcerias duplas aí, fazendo parcerias para que, de alguma maneira, os foliões pudessem, de sua casa, também acompanhar aquilo que se acompanhava nos grandes desfiles ou nos blocos que se seguiam. Então, a gente teve até interessante para, como você falou, o que a gente pode fazer, quem quiser acompanhar. Então, a gente tem vários artistas que fizeram lives e publicaram nos seus canais do YouTube, canais como a própria Brahma em Casa, se a gente procurar, a gente vai ter aí Zeca Pagodinho, que fez show para eles, que fez uma transmissão online, e juntamente com toda essa rede, se a gente pensar, Prof. Grazi, nós temos muitos serviços que foram paralelamente alimentados dessa maneira, né, com as transmissões, eu não sei se você acompanhou alguma live, algum show nesse período, Prof. Grazi? Eu vou confessar para vocês que eu não me dediquei a acompanhar, porque eu estou dedicada, assim como a professora Flávia, em fazer uma tese de doutorado, né? Então, assim, todo o tempo que a gente tem, eu pelo menos, né, tenho tentado direcionar para a escrita agora da tese. Mas eu já conto para vocês. Deixa eu só saudar o pessoal que está aqui conosco, nos acompanhando. João Batista, muito boa tarde, João, seja muito bem-vindo. A Tânia também, olha, de Macapá, Amapá. O João Batista é do Polo de Aracaju, Sergipe. Caramba! Olha, pode contar, compartilhar com a gente as experiências do carnaval, como foram por aí. O professor Jefferson Ferro, muito, muito obrigada pela tua audiência, professor. Ele está perguntando aqui sobre os serviços turísticos para o carnaval, se a gente vai perceber alguma alteração. E o João Batista faz uma pergunta muito bacana, antes da gente dar sequência, prof, quero aproveitar a oportunidade de responder aqui para o João Batista e também para o professor Jefferson. Olha que interessante, né? Ele pergunta o seguinte: turismo virtual pode ser uma tendência para essa época? O turismo virtual, ele está sendo, eu diria assim, João, remodelado, e mais do que isso, ele está sendo desmistificado. Né? As pessoas estão sendo convidadas a praticar de fato o turismo virtual, a acessar outros destinos, a conhecer outros espetáculos por meio da tecnologia. E esse convite eu acho muito bacana quando a gente se permite a olhar para a tecnologia e para esse serviço tecnológico de uma outra forma, né? De uma forma sem preconceito, né? Quando a gente se permite de fato estar naquele lugar, conhecendo mesmo que virtualmente. Então é uma baita oportunidade e eu quero compartilhar. Vou pedir de repente para a Bárbara, que está aqui nos bastidores nos acompanhando, procurar o Google Arts and Culture. A gente consegue, através do Google, um aplicativo simples para todos vocês que estão nos acompanhando, uma baita dica de vocês baixarem. A gente tem tanto aplicativo no celular, né, que a gente nem usa. Olha, esse aplicativo é sensacional. Se você tiver ainda condições de ter o óculos, né, em realidade virtual, ou tiver aqueles acessórios que te permitem ter uma outra experiência em 3D, bem bacana também. Mas esse aplicativo, e respondendo a questão do João e do Jefferson, eles são e vieram com essa novidade de você interagir, né? De você conhecer um espaço, e mais do que uma tendência, isso já é uma realidade. E isso vai
perpetuar, né? Eu ousaria dizer até que essas modificações tecnológicas trazem para a atividade turística, para os serviços turísticos, um outro formato, muito mais enriquecedor, porque a viagem, qualquer pessoa que vá viajar, desfrutar de uma viagem, ela já vem com muitas informações, ela já vem com muitas expectativas, porque ela já teve acesso a esses destinos, a esses serviços virtualmente. Então, a maneira presencial, ela precisa sempre enaltecer ainda mais o momento presente, né? Então, traz um desafio a mais para todos os serviços turísticos, porque aquilo do virtual a pessoa já consumiu em casa, né? Então, ela quer aquela experiência que arrepia, ela quer aquela experiência maravilhosa, muito mais do que só um descanso, muito mais do que desfrutar de um empreendimento turístico. Então, a gente tem uma modificação, né, na conduta dos serviços. Isso não é uma especificidade do turismo, né? Todos os serviços, toda prestação de serviços, ela já consegue ser modificada, já está sendo modificado por esse ambiente virtual. Um exemplo, pessoal, que está bem aí acessível para todos nós são os cardápios, né? Os cardápios, se vocês visitaram algum restaurante, algum empreendimento, bares, algum empreendimento de serviços gastronômicos, muitos deles já estão adaptando os seus cardápios para um modelo online virtual. Além disso, tem ainda restaurantes que traz a oportunidade de você, por meio de um QR Code ou por meio do seu celular, ter uma experiência do seu prato em realidade aumentada. Então, você já consegue ver o prato, o tamanho, será que eu vou dar conta de comer tudo isso? Porque num restaurante, por exemplo, o que a gente faz, né? A gente senta à mesa e fica lá, ó. Eu sou assim, gente. Fico espiando as mesas para ver o que o pessoal está comendo. E aí, para ver o que me dá vontade. Pode falar a verdade, que vocês também devem ser assim. E aí, agora você tem essa oportunidade por meio da realidade aumentada, né? Então, tem muitos empreendimentos que já estão investindo nesse sentido. Né? Então, você já com o celular consegue acessar o prato. Opa, esse aqui é muito apetitoso, eu quero esse ou não. Olha, esse aqui é muito pequeno para a gente, vamos pedir um prato maior. Enfim, você consegue já ter essa experiência. Eu estou contando aqui para você, João, porque são vários elementos dessa realidade virtual que já existem, né, e que estão sendo apropriados tanto pelos serviços turísticos quanto para as cadeias de prestadoras de serviços de um modo geral. Então, e o que eu acho, né? Qual que é a impressão que a gente tem? As pesquisas têm mostrado que existe uma modificação estrutural, né, na maneira de se consumir os serviços, né? Então a gente começa a perceber que essa modificação ela está muito no ambiente virtual, ela está muito com a participação ativa de quem consome, né? Então a gente não vai mais despretensioso, a gente já sabe aquilo que a gente quer, né? E aquilo que a gente espera de um serviço. Então existe toda uma modificação. E essa realidade, pelo que a gente pode perceber, né, Prof. Flávia, é uma realidade que veio para ficar, né? A gente tem todo um novo modelo, né, de consumo, um novo modelo de consumidor e, consequentemente, um novo modelo de estruturação de prestação de serviços para esse consumidor. Você concorda, Prof? Concordo, Prof. Grazi, e a gente percebe que esse período da pandemia acelerou muitos processos, não é, Prof? Então, antes nós tínhamos, por exemplo, ou questões que eram presenciais, até mesmo o próprio carnaval, vamos pensar, era totalmente presencial, era totalmente união de pessoas fisicamente. Hoje a gente teve todo um cenário que precisou se reinventar. E eu acredito, Prof. Grazi, que pós-pandemia a gente vai ter esse cenário híbrido em todas as áreas e pensando em todas as áreas de alguma maneira. A gente não vai ter um em detrimento do outro, a gente vai ter a junção dos dois e a gente provavelmente, né, tenhamos aí sempre um evento que vai ser presencial, mas também vai estar sendo transmitido virtualmente, tentando gerar o mesmo engajamento e a mesma emoção para quem está presencial ou virtual. Então, acho que isso vai perdurar, professora Grazi. Claro que eu não sei o que você acha, professora Grazi, mas eu confesso que dá uma saudade de uma aglomeração, né?
como você falou, né? Eu tô aí há alguns anos que carnaval a gente tira para estudar, mas que me bateu uma saudade de ir para a rua, ver o pessoal e toda essa coisa arada, né, Prof. Grazi? Saudade de um aglomero, né, minha filha? Todos nós estamos, mas agora cheios aí, né, de um novo ano começando, né? A gente já tem um respaldo científico para algumas coisas que já podem ir retomando a uma certa normalidade, que a gente ainda não sabe qual é, mas, enfim, né? Serviços que estão voltando a funcionar, né? Claro, sempre com cuidado, com protocolos, mas a gente está vivenciando um novo momento, e esse novo momento vem cheio de esperança também, né? Todo mundo querendo vacinar, né? Que a vacina chegue logo para todos, para que a gente possa fazer um aglomero com um pouco mais de segurança, né, prof? Por enquanto, vamos ficar aqui na vontade, no virtual mesmo, né? É isso mesmo. A Bárbara colocou e compartilhou com a gente aqui, com quem está nos acompanhando, o site, né, que vocês podem acessar para dar uma olhadinha nesse aplicativo que eu comentei com vocês. E aí traz alguns eventos também, tá? Então, e nesse momento, percebam, gente, todas essas estratégias virtuais, como a gente está comentando, na prestação de serviços, ela sempre tem um eixo comum, né, que é o quê? Valorizar o consumidor, né? Então, sempre o foco principal de todo o serviço e de todos os elementos tecnológicos que entram para somar nessa prestação de serviços, sempre no sentido de enaltecer e de valorizar essa experiência do consumidor. Então, sempre a gente tem que lembrar, né, enquanto consumidor, o que eu gostaria, o que seria bom, né? Eu acho interessante porque esse movimento da gente empático, da gente se colocar enquanto consumidor, às vezes pode trazer resposta, né? Um movimento simples, mas às vezes pode trazer respostas bem importantes para um pequeno empreendimento, por exemplo, né? Então, o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria de acessar, o que você gostaria de ver, né? Então, são respostas importantes que vão aí dar um diferencial para a prestação de serviços. E o que mais, prof. Flávia? Prof. Grazi, a gente vai caminhando aí para quase o final da nossa rádio, mas antes disso, eu pedi para a Bárbara compartilhar nos comentários um link que foi de uma ação da Prefeitura de São Paulo e a Secretaria Municipal de Cultura. Então, eles lançaram uma programação com mais de 380 atividades, que começou dia 12 e vai se estender até dia 28 de fevereiro, para incentivar, né, ou até mesmo para fomentar essas iniciativas de manifestações carnavalescas de maneira virtual, acessando também alguns espaços públicos, né, transmitindo a partir desses espaços públicos, e claro, para fomentar as instalações artísticas, lúdicas, então com apresentações online, atividades nesse espaço e nesse campo que até a Bárbara está passando para a gente, então explica essa ação da prefeitura, e quem quiser acompanhar, veja, a gente tem a programação do dia e como nós podemos acompanhar essas apresentações, qual link podemos acessar. Então, quem tiver ainda um tempo na agenda e quem quiser, né, pode acessar essa programação. Então, a gente percebeu que a prefeitura, ela se reinventou e ela ainda assim tentou fomentar, né, essa ação com os artistas, com essas atividades lúdicas para esse momento, porque a gente sabe também que as pessoas, de alguma maneira, né, as pessoas estavam esperando também, esperam esse momento para se divertir de alguma forma. Então, essa é uma das ações, e eu até trouxe da prefeitura, porque você percebe, Prof. Grazi, que é toda, né, quando a gente tem uma ação como essa, você articula muitas pessoas e você acaba fomentando uma cadeia. É claro, a realização do evento CID da transmissão com um número reduzido de pessoas, mas para que isso aconteça, nós temos aí uma rede que trabalhou, né, que trabalha para que, e propriamente o poder público de alguma forma, a prefeitura de alguma forma fomentando para que isso possa acontecer, não é, prof? É um momento de reflexão, é claro, estamos todos aprendendo, né, a como fazer esse envolvimento, né, não há um direcionamento já, é uma receita, né, 3 passos para, não há,
né? Não há, porque o espaço é novo, né? O ser humano, ele é complexo, adaptável, então a gente vai criando esses momentos de conexão e de oportunidade, né? Oportunizar o lazer, oportunizar as atividades de recreação, mesmo que de forma virtual. Então, é importante que a gente também enalteça, claro, né? A Flávia falou, tocou num ponto fundamental, que são os artistas, né? Que vivem dos seus espetáculos, das suas performances, e que tiveram um grande prejuízo no ano de 2020, né? Porque trabalham com o corpo, com a expressão, e aí até isso transitar para o espaço virtual. Claro que muitos já transitaram, mas até você transitar e até que o consumidor aprenda a consumir esse novo produto, né, esse novo serviço, leva um tempo. Né? Então, eu acho muito bacana. Então, a gente vê, por exemplo, ações de escolas, academias de dança ou de música que estão oportunizando um canal aberto, né? E aí tentam envolver o público, convidando para participar de pequenos espetáculos, né? Então, acho que a gente também precisa aprender a consumir esse tipo de espetáculo, esse tipo de recreação, né, e de entretenimento, e se permitir, de fato, para que a gente possa, né, desconectar uns minutinhos ali. Então, é muito importante também a gente valorizar os espetáculos, sim, e a classe artística que tem feito um mega esforço, né, para trazer diversão, para trazer entretenimento, lazer para todos, e manter isso tudo muito vivo, né, que é fundamental a arte no nosso dia a dia. Então, é muito bacana também a gente refletir sobre isso. Estamos aprendendo a consumir também, né, desse momento. Os eventos virtuais, né, a gente está aprendendo, e olha, a gente está gostando de muita coisa virtual, né? Então, por exemplo, eventos acadêmicos, né? A gente tem uma dinâmica muito mais efetiva, assertiva, né, no momento virtual. As reuniões geralmente costumam ter mais objetividade, horário de início e término. Então, isso tudo provoca uma alteração, né? Percebem como a gente está modificando o formato de consumo? E a mesma coisa vai acontecer também com as atividades de lazer, né? Estamos todos aprendendo. É isso? É isso, Prof. Grazi. Infelizmente, chegamos ao final da nossa rádio. Né, o tempo passa voando, né? Como a gente sempre comenta, né, Prof. Grazi, quando a gente fala sobre um tema que a gente gosta, passa voando e a gente nem percebe. Nem consegue, né? Nem consegue aproveitar uma foliazinha junto, aglomerar aqui um pouquinho. Ó, já dá um aglomero aqui, gente. Quem está nos acompanhando, mais a gente, mais o pessoal dos bastidores, já rola um aglomerinho, uma folia aqui. Pessoal, eu quero agradecer demais a participação de todos vocês. Lembrar que o nosso programa fica disponível no Facebook e nas redes sociais do canal da Central Notícias Uninter, e vocês podem compartilhar lá, curtir e compartilhar, bem blogueirinho, né? É sempre uma alegria estar aqui repartindo conhecimento, somando, trocando com vocês. Agradeço demais a audiência de hoje. Espero vê-los em breve, pessoal, na próxima quinta-feira, às 14 horas, tem mais rota para vocês, tá bom? Um beijo para todos, pessoal, até quinta. Obrigada, professora Flávia, obrigada, Bárbara. Obrigada, professora Grazi, obrigada a todos e nos vemos na próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.